Bom dia! Hoje são 27 de agosto de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de língua portuguesa que apareceu em um concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Cargo oficial de transportes, classe F. Esse concurso foi realizado em 2013 pelo Cetro Concursos. Veja aí a questão. Temos assim: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação ao verbo. Então é muito importante a gente entender o que a questão está pedindo. Ela está pedindo aí que você escolha a única alternativa em que a oração está correta em tudo, principalmente em relação ao uso do verbo. Então, veja aí a única alternativa, procure correta. São 5 alternativas. 4 estão com erros de língua portuguesa em relação ao verbo. Apenas uma está correta. Então, vou dar a você 1 minuto para resolver essa questão aí. Depois voltarei. Muito bem, gente. Então vamos aí. Vamos encontrar a alternativa em que o verbo aí esteja correto. Vamos lá. Alternativa A. A expectativa é a de que hajam mais alunos do que no ano passado. A expectativa é a de que hajam mais alunos do que no ano passado. Essa alternativa aí está incorreta. Apresenta um erro aí na flexão do verbo. Veja aí o verbo hajam, o verbo haver. Hajam mais alunos. Hajam mais alunos, o verbo haver. Muito bem, o verbo haver, no sentido de existir, e é o caso aí, ele é um verbo impessoal,
não tem sujeito. E fica sempre na terceira pessoa do singular. Veja aí o verbo haver no sentido de existir. A expectativa é a de que hajam mais alunos. A expectativa é a de que existam mais alunos. Então, o verbo haver no sentido de existir. O correto aí seria: a expectativa é a de que haja mais alunos do que no ano passado. O hajam aí deveria ser singular. A expectativa é a de que haja, no singular, mais alunos. Haja mais alunos. O verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. E aí o erro. Alternativa B. Houveram discussões sobre a implantação do novo curso. Novamente aí, mais um erro em relação ao verbo haver. Houveram. Houveram não. Houve discussões sobre a implantação do novo curso. O verbo haver aí, houveram, o verbo haver, no sentido de existir. Existiram discussões sobre a implantação do novo curso. O verbo haver de novo aí. Então, quando o verbo haver pode ser substituído pelo verbo existir, então o verbo haver é impessoal, virá sempre na terceira pessoa do singular. E aí está o erro. Ele apareceu no plural. Não. Verbo haver, no sentido de existir, nunca pode ir para o plural, sempre no singular. E aí está, o correto seria houve, houvera, melhor dizendo aí o tempo, não é? Houveram, pretérito mais que perfeito do indicativo. Houvera discussões sobre a implantação do novo curso. Seria o correto, houvera. Certinho? Houvera discussões no singular e não no plural aí. Alternativa C. Se haver desistentes, a empresa adotará uma nova medida de contratação. Mais um erro aqui em relação ao verbo haver. O verbo haver, aqui, ele está no tempo impróprio, inadequado aqui, na forma nominal do infinitivo, se haver desistentes. E aqui está o erro de língua portuguesa. Se haver, não. Aqui seria se houver. Se houver, ou quando houver. Se houver desistentes, veja, o verbo haver também aqui está no sentido de existir. Se existirem desistentes, a empresa adotará uma nova medida de contratação. Se existirem desistentes. Então o verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. E o tempo aqui, não, está errado. Se haver, não, se houver. Se houver desistentes, olha o se aqui, condicional. Incerteza é o modo subjuntivo, futuro do subjuntivo. Se houver desistentes, o correto, a empresa adotará uma nova medida de contratação. Se houver desistentes, entendeu? Se houver e não se haver, como aí está. Então, a alternativa C também está errada. A alternativa D de dado. Embora muitos tenham trabalhado no curso, somente alguns poderão continuar. Embora muitos tenham trabalhado no curso, somente alguns poderão continuar. É fácil ver que aqui a oração está correta. A alternativa D de dado está correta. E é essa a alternativa que a questão quer, a única correta, em relação aí ao verbo. Então, até agora, a única alternativa aí certa é a D de dado. Vejamos a última alternativa, a letra E. Encerrou-se
os prazos para candidatura ao novo cargo. Encerrou-se os prazos para candidatura ao novo cargo. O erro de língua portuguesa está aqui, no singular. Encerrou-se, no singular aí está errado. O certo seria encerraram-se, no plural. Encerraram-se os prazos para candidatura ao novo cargo. O erro aí, porque, veja, o se aí é partícula apassivadora. O se é partícula apassivadora. O verbo aí, verbo encerrar, verbo transitivo direto. O sujeito aí, os prazos. Os prazos se encerraram. Os prazos no plural. Daí o verbo também seria no plural. Os prazos se encerraram. Encerraram-se os prazos. E aí o verbo ficou no singular. Quando o se é partícula passivadora, como aí está, ele sempre acompanha um verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição, que é o verbo encerrar. Verbo transitivo direto. Então, quando o se é partícula passivadora, esse verbo aí concorda com o sujeito que vem depois em singular ou no plural. Os prazos, plural. Então, encerraram-se. Se o prazo aqui fosse o prazo singular, o prazo aí estaria correto. Encerrou-se o prazo. O prazo foi encerrado. Entendeu? Então é isso. O se aí, partícula passivadora. Logo, o verbo aí deveria vir no plural. Encerraram-se os prazos. Os prazos foram encerrados. Os prazos foram encerrados. Ou os prazos se encerraram. Entendeu? A única alternativa correta aí, portanto, é a letra D de dado. Embora muitos tenham trabalhado no curso, somente alguns poderão continuar. A oração aí está maravilhosa, sem erro algum. Alternativa D de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.